Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que a paz de Deus sempre esteja na tua vida. Que o Espírito de Deus, o Espírito de conselho e de paz, te conceda graça, para que em paz você ouça a voz de Deus. Saiba que o reino de Deus é um reino de paz e justiça. Justiça porque tudo converge para a glória de Deus Pai. Então não existe no reino de Deus possibilidade de engrandecimento. Isso fica quebrado, fica embaixo. Então tenha cuidado, você que é servo e serva de Jesus Cristo, ouvir a voz do Espírito Santo. Qualquer motivo de ira na tua vida, repreende isso em nome de Jesus e deixa fora. No céu não entra ira, nervosismo, por mais que você possa dizer, eu tenho motivo para ficar nervoso. Não, Deus não compreende isto. E isto não é justificado no céu. Por que não é? Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu. Um menino nos nasceu, um filho foi nos dado para criar. Sobre seus ombros está o poder, a autoridade. Ele será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. Justamente para ele nos capacitar, para que nós não venhamos amanhã dizer para o Senhor em oração, Deus, eu não estou conseguindo, Deus, Deus não aceita isso. Deus até compreende a tua fraqueza e Ele te restaura, te fortalece. Mas Ele não aceita palavra humana como justiça. Então, querido, nós somos mais do que vencedor, é porque cremos em Jesus e confiamos nossa vida a Ele e ouvimos seus santos conselhos e seu Espírito Santo vai nos guiando em toda a verdade e assim vamos sendo renovados. Que se você quiser ser renovado, nos acompanhe nessa meditação aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: Meus amados irmãos, tenha isto em mente, seja todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar-se. Glória a Deus. Aqui fica claro, irmão, que quanto mais você tenta justificar, mais fica claro e perceptível para quem você está justificando que você não venceu. A marca do derrotado é a justificativa. Todo homem que se justifica, ele não venceu. Ele é um homem fraco, uma pessoa fraca. Vive se justificando, vive dando desculpa. E o motivo, o Espírito Santo, usando Tiago, está falando. Você prefere falar? Mesmo quando alguém não te pergunta, você está falando. Mesmo quando alguém não busca a tua resposta, você quer dar uma. Você está sempre se posicionando como vítima. Sempre passando para o outro a culpa ou a responsabilidade da falta da tua competência, do teu agir. Você sempre transfere responsabilidade do não para quem está perto de você. Você nunca assume para você que você é o único responsável pelo sim ou pelo não. Se Deus te deu o livre-arbítrio e o poder de decisão, que culpa tem o próximo da tua vida? Que culpa tem o teu companheiro, tua companheira, teu amigo, teu próximo aí, da falta de sim na tua vida? E eu vou chamar sim e não, ou seja, vitória ou derrota, vencer ou não.
E aqui Tiago, usado pelo Espírito Santo, dizendo para nós que o motivo é que você fica falando. Você quer sempre falar, e você não ouve conselho. Você não ouve conselho. Você já entende tudo, já faz do teu jeito, já diz que é assim e sai fazendo. Até descobrir que a vitória saiu das tuas mãos. Aí você vai culpar alguém. Não, foi por culpa desta pessoa, daquela pessoa, porque ela me atrapalhou. Ninguém atrapalha ninguém. Quando esta pessoa está na direção de Deus. Quem é atrapalhada é aquela que tenta atrapalhar. Agora, você tem que crer em Jesus. Você tem que crer no Filho de Deus, porque Ele é Senhor. A palavra Senhor, irmão, significa dizer que Ele tem domínio da ciência, dos acontecimentos. Então por que Deus não preveu na tua vida que tu ia perder? Por que Deus não viu que alguém ia te roubar, ia te trapacear? É porque você não dependeu dos conselhos dele, dos ensinamentos dele. Você quis dizer para ele, em vez de você dizer para ele que você é responsável pelo fracasso, você culpou alguém. Você sabia que Deus poderia não ter condenado Eva à dor, a ter filho com dor? Poderia. Não sei se poderia ter acontecido, mas eu sei que Deus poderia mudar. Mas por que Deus não mudou? Porque Adão, o grande homem, Adão, acusou Eva. Aí Deus pegou a acusação de Adão, ó Eva, por conta de que você deu ouvido à serpente, terás filhos com dor e todo o teu desejo para o teu marido. Nada contra o desejo do marido, mas a dor poderia ser diferente. E ele, em contraproposta, foi condenado, acusado da maldição que a terra hoje tem. Então, irmão, não devemos condenar ninguém pela nossa incapacidade. Não devemos culpar ninguém pela capacidade de vencer, pela capacidade de querer, pela capacidade de estar de pé, pela capacidade... Não devemos, é feio. É muito feio para qualquer um culpar o outro por ela não conseguir as coisas. É chamar ela mesmo de incapaz. Na medida em que você acusa alguém como responsável que te impediu, você está dizendo que você não foi capaz de superar aquele problema. Tiago esclarece para nós que nós devemos estar pronto para ouvir e não falar. Quantas pessoas que a gente conversa e ela tem uma sede de falar, e todo mundo que tem essa sede de falar e não quer ouvir, ela é uma derrotada, ela perdeu. Por isso ela está ansiosa para falar. Porque se ela tivesse dentro dela a capacidade de vencer, ela não estava ansiosa. Se ela sabe que ela é senhor daquilo lá, ela vai vencer qual hora que ela quiser, é só ela agir. Mas todas as pessoas que querem falar e justificar, na verdade elas são derrotadas, elas não venceram coisa nenhuma. Senão, não estaria justificando a derrota e culpando os outros. Então, não se deve falar, justificar, não deve. Ouça, coma tudo, a Bíblia manda você comer tudo que nela está. E não é diferente quando alguém está falando de Deus para você. Aprenda a ficar quieto e ouvir e beber de tudo que Deus está te dando. Aprenda, é riqueza. Essa riqueza dentro de você vai impedir você de se irar. Mas quando você quer falar, no momento qualquer você vai se irar. Porque você está inchado, você está se achando capaz, você vai se irar com facilidade. Amém, Jesus? Olha que o Espírito Santo falando para nós. Devemos ser tardio. Tem que pôr na mente. Você tem que pôr a sua mente na palavra de Deus, porque essa palavra de Deus vai conservar você e você não vai começar a falar exacerbadamente com ansiedade, porque sabe, não sabe nada. Quem muito fala não sabe nada, porque quem sabe tenta se esconder. Quem sabe está escondido, não está se manifestando para todo mundo. Ele é bobo. Imagina um homem com bolsa de dinheiro ficar gritando na rua, eu tenho dinheiro. Ele vai ser roubado mesmo, ué.
Então o sábio se esconde. O tolo anuncia. O Espírito Santo está falando através do Tiago. Seja tardio. Coloque na sua mente isso. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Irmão, aliás, é até falta de educação. A gente está conversando com a pessoa e querer falar. Se você é senhor do que vai falar, deve. Se você não é senhor, não deve. Falar é para quem conhece, para quem sabe, para quem domina. Não é para quem acha. Então é uma correção maravilhosa da parte de Deus, através do Espírito Santo, na vida de Tiago, que ele passa para nós. Quer você ficar aí, não fala. Não fala. Ouve, procura ouvir conselhos, orientações, acrescenta no teu conhecimento mais conhecimento. E você, cheio, recheado de conhecimento e sabedoria, você não vai se irar na hora que o mal vem. Porque o mal vem. Na hora que o mal vê que você tem a bênção de Deus, ele vai te confrontar. E aí, se você não tiver no controle de Jesus, o que acontece? Você vai se irar. E vai pecar e vai perder tudo. Que é o que acontece hoje com a vida de muitos irmãos. Deus começa a obra com essa pessoa, orienta ela, mas ela não tem a verdade. Ela começa a achar que tem, começa a agir por conta própria, até descobrir que deu errado. É ou não é? Na hora que descobre que dá errado, aí culpa A, culpa B. Sabe o que é isso? Fracasso. Quem culpa os outros, eu chamo de fracassado. Não venceu. Porque quem venceu, irmão, não culpa ninguém. Antes, ele sabe que aquilo aconteceu para que ele pudesse ser engajado com honra. E ele vai amar todos, mesmo aqueles que o prejudicou, ele vai amar, porque ele sabe que aquilo tudo havia um propósito de Deus. Amém, Jesus? Graças a Deus.